abençoe você. Boa noite, queridos. Já estou vendo algumas pessoas entrando. O louvor já está começando, já está tocando, né? Se nós estivéssemos na igreja, o grupo de louvor, Novo Tempo e coral estaria fazendo louvor, mais a coreografia. Mas a gente tem as lembranças e, se Deus quiser, no futuro a gente retornará. Glória a Deus! Boa noite, amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz esteja com todos. Que a paz do Senhor Jesus Amém. Esteja no teu coração, na tua vida, na tua família. Amém? Graças a Deus. Olha que alegria tá o pastor Branco de Rio Claro, aqui querido, junto com a gente. Abraço, pastor Branco, a esposa, toda a família. Deus abençoe, Deus abençoe, né? querido. Deus abençoe muito Deus abençoe. o pastor Branco lá de Rio Claro, o pastor Adolfo Sarmento, Verdade. o nosso superintendente de Araras também, o pastor Brocanelli, a pastora Santina e a pastora Outleia. E hoje de manhã ela esteve conosco, né? E nós mandamos um abraço a todos eles. E também os nossos amados irmãos aqui, deixa eu pegar aqui para me enxergar, né? E está aqui, deixa eu pegar aqui, ó, Denis Pierre já entrou, Eliane Silva, paz, boa noite, pastora. Boa noite. Denis, A paz, Naliel querido. Mineiro. Glória O Naliel não é mais mineiro, já é paulista, É não paulista. não? Já virou paulista. Tati Caetano com o Lucas e as crianças aí, Deus abençoe. Deus abençoe. Alessandro Luiz Ferreira, o Lê, Tainá Santos, Sérgio Cardoso de Sá. Boa noite, irmão Sérgio, Deus abençoe. Sandra Severo, Sueli Pádua, Silas, o Silas que não é o Malafaia. Daniel Ferreira, a Leila, boa noite, pastores, a paz, boa noite. A paz. Gislaine de Sena Fischer, Deus abençoe. Sueli Pádua, Deus abençoe. Joaquim Inácio, Joaquim, meu querido, Deus abençoe. A paz, meu irmão. Viu? Clemência Ferreira, Mariazinha, Vanessa Bernardes, Deus abençoe. O Wilson Berto entrou agora, querido, Deus abençoe tua vida e tua família. Vanessa Bernardes, José Carlos Branco, pastor José Carlos Branco, né? Nosso grande amigo Fabiano Gonçalo, a Ívia, lá em Araras, Deus abençoe. Deus abençoe. Aline Marrafon, Deus abençoe, Aline. Deus abençoe. Boa noite, pastores. Ela está falando boa noite, pastora. Boa noite, querida. Seja bem-vinda, viu? Cláudio Depois e eu vou Cida. escrever lá, sejam todos bem-vindos. Cláudio e Cida, boa noite, pastores. Boa noite. Sabe quem que é o Cláudio? É o Cláudio Tirapé, é o pastor Cláudio Tirapé. Conheço. Deus abençoe, Sejam abençoados. querido, viu? Muito obrigada. Deus querido. abençoe, um abraço na Nova Suíça aí. O Dair José também está, não é o Adair José cantor, não. É Não, outro, né? Isso aqui é de Deus. Né? José, Adair Esse José. canta pro Senhor. Deus abençoe. Laurita, Deus abençoe, Laurita. Maiara, Marli Antunes,
Que Deus abençoe vocês. Oh, glória a Walter, Deus. conhece o Walter Leite? Nosso maestro. Nosso maestro. Sempre Laurita maestro. Cardoso, boa noite, pastor e pastora Paz. A Daniel paz. Ferreira. Joaquim, boa noite, a paz seja convosco. Sintam-se abraçados pelos Gideões Oh, Internacionais. glória. Amém, meu Amém. querido Joaquim. Maria Lopes, a Dionísia Lopes, Deus abençoe. Walter, boa noite, pastores. Boa noite, Deus Walter. abençoe Maria Eunice e Nilson Souza. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão aqui entrando nesta live, nesse culto online, né? Nós fazemos aos domingos, que é para abençoar a sua família, Glória a Deus. abençoar a nossa cidade de Engenheiro Coelho e também todas as nossas cidades da região. Nós continuamos, pastora, com o relógio de oração. Sim. Hoje eu vi lá vários pedidos, Sim. até para criança pequenininha, nenezinho aí, 5 recém-nascidos. dias. Recém-nascidos, amados, que precisa da sua oração, Verdade. precisa da sua intercessão, precisa que você tenha um pouquinho de tempo, amados, para orar por essas vidas, orar por aqueles que estão precisando, necessitando. O relógio de oração é 24 horas de oração. Nós estamos desde o dia 18 de março. Sim. Eu ainda estava lá em Santa Catarina quando nós lançamos o relógio de oração e já estamos na casa aí de quase 140 pessoas Glória a Deus. unidas em oração, Verdade. ligados em oração, orando 24 horas. Cada grupo ora 1 hora. E nós estamos conseguindo fazer isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Toda cura, toda libertação que é recebida, a honra é do Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos apenas vasos que oramos, que buscamos de Deus em favor das pessoas que precisam. Amém? Amém. Se você quiser nos ajudar em oração, manda um WhatsApp para mim, para a pastora ou para a Ludmila, dizendo, olha, eu quero entrar no relógio de oração, eu quero ajudar, eu quero orar. Então você escolhe um horário, por exemplo, tipo das 10 às 11 da manhã, das 22 às 23 à noite, né? Ou das 4 às 5 da tarde, um horário. Não importa o horário que você vai escolher, escolha o horário e naquele horário você entra em oração, leitura da palavra. Não é para ficar ali 1 hora orando ali. Se você aguentar, muito bem, mas gasta ali 15, 20 minutos lendo a palavra de Deus, depois vai para a oração, volta para a palavra de Deus, vai para a oração, encerra sempre com a oração, orando por todos, pelas igrejas, pelos pastores, pelas autoridades eclesiásticas, pelas autoridades civis, né? Pelos nossos governadores, presidente. Nós temos que orar pela nação. Nós temos que estar ali afinco, orando pelo nosso país. Amém? Então, esse é o recado que eu queria passar. Isso. Né? E todos os irmãos que estão aí, muito boa noite. Seja de Engenheiro Coelho ou não, né? Sejam todos bem-vindos. Se você vai assistir essa live ao vivo, glória a Deus, bom para você, porque você já pega a bênção. Mas se porventura, né, por algum motivo não deu para assistir ao vivo, mas você está assistindo agora, depois que já passou, a bênção também é para você. O importante é assistir, né, queridos? E fica o nosso convite aí para você estar participando das lives, compartilhando, entendeu, meu querido? Isso, compartilhe e participe, querido. Fique aí na palavra de Deus. É até rápido as lives, porque a gente não fica muito tempo, mas é um tempo muito bem aproveitado. Amém, queridos? Nós gastamos o maior tempo nosso na pregação da palavra. Né? Sim. Levando a palavra de Deus Tomem ao teu cuidado, coração. né? Tomem cuidado, porque muitas pessoas não conhecem a palavra,
e às vezes pode trazer uma palavra que não vai abençoar você. Então, se você vai assistir lives, assiste lives de pessoas que você sabe que realmente tem conhecimento, que honra o nome de Jesus Cristo. São pessoas que realmente têm compromisso com a obra de Deus. Fica aqui o meu alerta. E que Deus abençoe todos nós. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Vou deixar você. Por falar em live, nós temos live do pastor Brocanelli. Exatamente. Né? A Audleia. Pastora Audleia. A pastora Santina também prega. Exatamente. Pastor Adolfo Sarmento. Exatamente. Pastor Branco, que estava aqui até agora, se ele estiver aqui, ele também tem a live. Tem vários pastores da nossa região que têm a live. São pastores abençoados que podem trazer uma palavra Joaquim, de bênção. Né? Que é Ô, divertidíssima. Ô, Joaquim, tem dia que não dá, Joaquim, tem dia que não dá, viu? Mas quando dá, eu estou ligado. O Joaquim, o programa do Joaquim é o Amigo de Deus. Muito amigo bom. de Jesus, amigo de Muito Deus. Bom. Começa às 17 horas. Às 17 horas. Das 17 às 18, todo dia. Mas é uma alegria só, é a oração, é a palavra de Deus, a gente dá risada, como ele diz assim, os amigos de Deus, estamos sentados tudo numa mesa aqui conversando. Né? A devocional da mocidade devocional também. Dos né? jovens, hoje foi uma bênção. Foi uma bênção, Então, vocês têm indicações aí de bênçãos para a vida de vocês. Você, mas a pastora está invocada. Não estou invocada com nada. Acontece que nós cuidamos do rebanho. E tá assim, a gente não conhece todo mundo, então nós temos que realmente tomar cuidado, queridos, para que nessa pandemia, nesses dias que está tudo diferente, você permaneça firme na palavra de Deus. Firme e forte, em nome de Jesus. Amém. Amém? Posso te deixar agora? Pode, nós vamos continuar aqui com a palavra de Deus. Isso. Transmitindo Vou deixar em cada coração. Eu só peço que você me dê uma água, que Sim. Hoje nós ficamos meio corrido, mas deu tempo, né? Não abre não, que estou com frio. Ela quer abrir o vidro ali, eu tô com frio, irmão. Tá bom. Não vai abrir meu vidro aí, não. Aqui é ao vivo, né, irmão? Ela quer abrir. Se fosse ela não abriria. Mas para mim ela foi abrir o vidro ali. Hoje está frio. Graças a Deus. Olha lá, a Magda Souza, Fernando Miller, Naliel Mineiro novamente, Tati Caetano, Alessandra, Sueli Pádua, Cassimeire, G. Xavier, o Alessandro, estão tudo ligado aqui. Isso aqui já falei, muitos aqui já falei, não estou falando de novo. João Emílio, um grande abraço, meu amigo, irmão em Cristo. João Emílio foi um obreiro na obra do Senhor. Fui pregar muitas vezes na congregação dele, lá no Jardim São Paulo, aqui em Limeira. Um grande abraço para você, para toda a sua família, viu, querido? Que Deus abençoe João Emílio. Amém, amados. Eu quero orar agora. Antes eu quero trocar essa música aqui. Nós tocamos uma música aí muito bonita. Não sei se você viu, é antiga também, né? Aqui a gente, que nem o nosso irmão Joaquim. O irmão Joaquim coloca uns hinos lá do Arco da Velha, né? E eu também não sou diferente, não. Agora porque eu gosto, né? Retro. Retro. Agora a pastora falou que agora chama retro. Retro. Coisa antiga. Coisa antiga. Mas não deixa de ser antiga, né? Não adianta querer falar retrô, isso, aquilo, não deixa de ser antigo, né? Mas, amados, são músicas lindas, maravilhosas, que falam o nosso coração, né? E eu gosto de ouvir esses hinos antigos, porque fala muito ao nosso coração e é do nosso tempo de conversão, né? Esse que acabamos de tocar aqui fala: Jesus é a aliança entre você e Deus, né? Que maravilha, não é não? Ele é a nossa aliança. Jesus é a aliança.
E hoje eu quero trazer uma palavra para você, meu amado, meu irmão em Cristo Jesus. Só tomar um pouquinho de água. Talvez é um texto que você já conheça, você já ouviu alguma pregação, mas eu quero trazer uma revelação de Deus para a sua vida. E eu quero orar agora para que você seja abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho agora, Senhor, pedir a direção do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre todos aqueles que estão assistindo esta live, esse culto online, que sejam abençoados, que o Espírito Santo de Deus, possa tocar na vida de todos aqueles que estão assistindo e ouvindo, que sejam abençoados, que o Espírito Santo de Deus venha trazer o convencimento das necessidades, de tudo aquilo que essas vidas precisam. E eu oro, Pai, para que essas vidas, através da Tua Palavra, elas sejam abençoadas, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmão? Você pode falar um amém aí? Né? Online tem isso, né? A gente não escuta um amém, não escuta um glória a Deus, mas é tão difícil. Mas eu sei que aí onde você está falando um amém. Sabe por quê? Porque você está confirmando a oração feita. Ou seja, quando a palavra de Deus fala no teu coração, você fala assim aí, amém! Mesmo que o pastor não esteja ouvindo você aí. A gente não vê ninguém. Olha só, não tem ninguém aqui. Eu estou aqui no meu apartamento, não tem ninguém. Para fora tudo escuro, e eu estou olhando para uma tela aqui, que só vejo eu, não vejo ninguém. Eu sei que estão aí, porque os amém estão aparecendo aqui, amém, 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 amém. Né? E eu vejo quantas pessoas tem, isso eu consigo ver, mas eu não vejo o teu rosto, eu não consigo ver você. Eu não consigo ver você gesticular com as mãos para falar glória a Deus. Então é difícil, né? A gente que está acostumado assim a pregar em cima do púlpito, não é fácil. Mas eu quero que você seja tocado por Deus nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, e que a palavra de Deus venha falar no teu coração. Hoje, o tema da nossa mensagem é a presença de Deus e uma vida abençoada. A presença de Deus e uma vida abençoada. Eu quero ler junto com vocês lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 9 ao versículo 14. 1 Crônicas 13, do 9 ao 14. Se você tem a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia e nós vamos estar lendo a palavra de Deus. A versão que eu vou estar lendo é a versão King James. É uma versão que ela é mais assim fidedigna, né? Então eu faço a leitura nesta Bíblia King James. Muito bem. Diz a palavra de Deus, 1 Crônicas 13, de 9 a 14. E assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá. Ela se acendeu contra Uzá. Presta bem atenção, que saiu da minha tela aqui, presta bem atenção que diz a palavra de Deus. E ele o feriu
por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Versículo 11. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado o seu companheiro Uzá. E até nossos dias, aquele local é conhecido como Pérez Uzá, ou seja, a punição de Uzá. Versículo 12 diz assim: naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas deixou, atenção, deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Verso 14. Então, a arca de Deus permaneceu durante 3 meses, sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Hoje eu quero destacar como a nossa vida pode ser abençoada pelo fato de tratarmos com zelo a presença de Deus. O fato de nós tratarmos com zelo a presença de Deus. Isto é, como Deus age na vida daqueles que o honra, que o teme, que o respeita e tem cuidado em manter uma comunhão íntima e frequente com ele. Primeiro, quem era Obed-edom? Então, estamos falando de alguém aqui, Obed-edom, uma pessoa rejeitada pela sociedade da época, humilhado pelos chamados, entre parênteses, povo de Deus, os israelitas, desprezado por todos, que tinha uma esposa que era estéril, animais estéreis, não morava na cidade, mas em uma tapera, na beira de uma estrada. Era descendente dos inimigos de Israel, natural da cidade de Golias. Nós veremos que era alguém, Obed-edom, era alguém que orava, buscava ao verdadeiro Senhor dos Senhores. Ele recebeu uma bênção muito especial quando o rei Davi estava levando a arca para Jerusalém. O rei designou sua casa, ele escolheu, o rei Davi escolheu a casa de Obed-edom para acolher a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa a presença de Deus. Trocando em miúdos, a presença de Deus entra na casa de Obed-edom. Eu quero que hoje a presença de Deus entre na tua casa, na tua vida, que a presença de Deus venha fazer milagres na tua vida. Qual era o segredo de Obed-edom? Será que ele tinha um segredo, amados? Qual
era o segredo de Obed-edom para ter uma vida tão abençoada? Tem uma história por trás disso. Nós queremos a bênção. Nós queremos a bênção. Você já pensou? Você já falou assim? Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Que tudo na vida tem um preço. E na vida de Obed-edom, ele também pagou um preço. Então, da mesma maneira que não vamos fazer o que Uzá fez para não ser fulminado. Vamos fazer o que Obed-edom fez para sermos prósperos e abençoados. O historiador Flávio Joséfo, ele informa, ele tem vários livros, mas em um de seus livros, ele informa o seguinte, que Obed-edom era muito pobre antes desse incidente. Mas logo em seguida, ele tornou-se extremamente rico. E a questão ficou conhecida por toda a nação de Israel. Será que tinha um tesouro naquela arca que deixou ele rico, que ficou rico ele e toda a sua família? Será que tinha algo ali dentro daquela arca? Não, amados. Não. Tinha muito mais que tesouro, ouro, prata. Dentro daquela arca tinha a bênção de Deus pela obediência. A presença de Deus. Por isso que eu falei antes, a presença de Deus vai entrar na tua casa para abençoar a tua família. Mas estas bênçãos se implicaram a toda a família. Todos eles tiveram que pagar o preço. A bênção de Deus tem um preço. Todos eles foram abençoados, mas teve que todos eles pagar o preço. O que constitui para nós uma excelente promessa? Pensa bem. Se Obed-edom recebe Deus, a presença de Deus na sua casa, e ele é abençoado, e toda a sua família é abençoado, apesar de ter que pagar o preço, então a tua família também será abençoada. Família abençoada. Você quer ter? Você responde para você aí. Você quer ter uma família abençoada? Todos nós, que todos nós possamos buscar a prosperidade de Deus segundo a maneira de Deus, não da sua maneira, mas a maneira de Deus. Você quer ter uma vida abençoada? Então, passe a buscar prosperidade de Deus, mas conforme a vontade de Deus. Eu quero passar para vocês aqui 6 coisas, 6 itens. Marca aí. 6 itens, olha. Eu gosto que você marca, né? Eu sei que o nosso irmão Denis marca e depois ele põe no grupo. Mas marca aí. Primeiro, obediência. Obed-edom obedeceu à voz de quem? Do rei. De uma autoridade. Ele era o rei. Aqui no Brasil nós não temos rei, mas nós temos presidente, né?
Ele ouviu a voz do rei. Obediência é fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que nós queremos fazer. Vou falar de novo. Obediência é fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que queremos fazer. Nós temos muitas dificuldades de obedecer. Por isso temos perdido grandes bênçãos. A obediência, ela atrai a bênção. Grandes bênçãos é só para quem obedece. Grandes bênçãos é só para quem obedece. O temor de Deus é algo que tem faltado muito em nós, cristãos desta geração. O dia que você perde o temor com as coisas do reino de Deus, você estanca. Sabe o que é estancar? Fechar. Você estanca as bênçãos de Deus em sua vida, ou não consegue desfrutar delas. Obed-edom sabia que isso era sagrado. Ele entendia isso. Ele sabia o que estava guardando dentro daquela casa. O significado daquele baú. Daquela caixa dourada. Com 2 anjos em cima, com as asas abertas, uma de frente para a outra. Era uma caixa de grande valor. Mas muito mais do que o valor, estava ali a presença de Deus. Ele sabia que isso era sagrado. O que está dentro de você, meu amado, é sagrado. Hoje nós não temos um baú, né? Nós não temos uma arca, chamada de arca, dentro das nossas casas. Hoje tem para vender aí, mas aquilo não significa nada. Porque Deus é Espírito e importa que nós tenhamos Ele no nosso coração em espírito e em verdade. Segunda coisa, primeiro foi obediência. Segundo, correr riscos. Ele correu riscos para desfrutar da presença de Deus. Preste atenção, o homem correu risco de vida. Olha a situação. Você está numa procissão. Sabe o que é procissão? Eles estavam numa procissão. A arca na frente e um bando de gente atrás, tudo acompanhando a arca, soldados, judeus, todos eles ali acompanhando a arca. Era uma procissão. Aí vai um lá e tenta segurar a arca. Um dos bois pisa falso e a arca pende, e um homem vai lá e tenta segurar a arca e morre. Eu vou levar esse negócio para dentro da minha casa? Tá doido? Outra pessoa não levaria. Acontece que Uzá, ele sabia que não poderia colocar a mão na arca. Eu vou só abrir um entre parênteses aqui para vocês. Por que ele tacou a mão na arca? Porque ele não confiou no Senhor. Aquela arca não iria cair, mesmo que o boi torceu o pé. Eu vou falar para você por quê. Jesus estava no barco com os 12 discípulos e um grande temporal veio. Jesus estava deitado, dormindo. E aquele temporal, e os discípulos ficaram todos apavorados. O que acontece naquele momento? Eles morreram? Não.
Eles foram chamar por Jesus. E Jesus acalmou aquela tempestade. Não queira fazer o serviço de Deus. Uzá quis fazer algo ali para proteger a arca. O Santíssimo não precisa de proteção. Quem precisa de proteção somos nós. Aquela arca representava a presença de Deus. Não ia acontecer nada com a arca. Mas aconteceu, sabe por quê? Da forma que eles estavam transportando aquela arca, estava errado. Eles estavam transportando aquela arca da mesma forma que os inimigos de Israel transportavam. Eles transportaram a arca num carro de boi. E não era daquela forma. Mas não é disso que nós estamos tratando. Eu só abri esse entre parênteses para você entender por que Uzá morreu porque tocou na arca. Porque ele sabia que não podia tocar. Ninguém podia tocar na arca. A não ser pegar com varão, 4 homens com varão. Tinha as argolas. Mas infelizmente aconteceu isso. Imagina, irmãos, você levar um negócio perigoso dentro de sua casa. Você responde pela sua fidelidade. Mas e pela fidelidade dos que moram dentro da sua casa, dos servos, dos empregados, dos trabalhadores que trabalham para você, dos filhos, caso tenham filhos? Você teria coragem de levar algo que se alguém colocasse a mão poderia morrer? É como se levasse um veneno para dentro de casa. Casa que tem criança, família de patriarca, está cheio de crianças. Como é que vão levar um negócio desse? É uma bomba. Eu levo um negócio desse para dentro de casa. Vem um filho desavisado, mulher que desatenta, vai querer limpar e aí morre. Imagina a situação. Mas a verdade era que a cada dia que passava, eles recebiam mais e mais bênçãos do Senhor. Obed-edom aceitou e obedeceu. Talvez a sua colheita não foi abundante. Sua esposa não engravidou. Algum de seus filhos não foi curado. Ou pode ter sido. Não sei. Mas sabemos que pela palavra, que as bênçãos foram tão grandes, que a notícia chegou até o rei Davi. E ele se alegrou. Davi ficou feliz pela prosperidade de Obed-edom devido àquela arca ter sido colocado dentro daquela casa. Quando a presença de Deus entra na tua casa, vai haver bênção, vai haver prosperidade na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida daqueles que te cercam. Preste atenção. Deus quer te abençoar. Terceiro, temor a Deus. Obed-edom, ele tinha temor com o Shekinah de Deus. Shekinah é a presença de Deus. Ele tinha temor. Eu penso que quando Obed-edom se levantava, e se é que ele conseguia dormir, né? A primeira coisa que ele fazia era ir ver a arca na sala, ou em algum dos quartos, e se curvava para se aproximar. A sua esposa fazia o mesmo. Também quando ele chegava de seus trabalhos, ele logo ia orar ao Deus de Israel diante da arca.
E sempre que passava pela sua sala, lá estava ela, a presença de Deus, bem no meio da sua sala. Imagina, queridos, havia uma grande reverência para a presença do Senhor ali, na casa de Obed-edom. Algo que não vemos mais com tanta frequência no meio das igrejas de hoje. Hoje, os cultos, eles se formam para apresentações e não para adoração. Precisamos tomar cuidado. Agora, quando nós voltarmos, nós temos que estar ligados, irmãos, que toda honra, toda glória, nós sempre fomos assim, seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Mas o relato é que Deus abençoou tudo quanto havia na casa de Obed-edom. Tudo! E não é difícil imaginar que eles estavam deficientes nas áreas sentimentais, física, espiritual. Eles eram pobres, moravam na beira de estrada. E eles estavam abençoados. Então, vendo Deus que havia uma reverência pela sua presença, ou seja, eu gosto muito dessa palavra, pela sua Shekinah, pela presença de Deus, ele começa a agir no coração do escravo edomita, que era natural de Gate. E assim aconteceu por 3 meses. O temor, o respeito, temor é respeito, o temor a Deus. O Obed-edom tinha um temor a Deus. 4, honrar a Deus. Ele entendia que honrar a Deus é mais importante do que qualquer sacrifício. E virou isso rotina na sua casa. A honra de ter a arca dentro de casa valia qualquer sacrifício para Obed-edom. Muitos querem servir a Deus, desde que não atrapalhe a minha rotina. Entendeu? Eu quero servir a Deus, mas desde que não atrapalhe a minha rotina. Vou servir a Deus, vou ajudar, mas a minha agenda tem prioridades. Minhas reuniões têm prioridades. Meu hobby tem prioridade. Oh, meu querido, você não entendeu o espírito de Obed-edom. Que a honra é mais importante do que o sacrifício. Honrar a Deus. Disponibilidade. 5º é a disponibilidade. Ter disponibilidade. Ele entendia a importância da disponibilidade. Ele se dispôs a ir, levar e receber. Ele passou com a arca 90 dias na sua casa. Mexeu com a rotina inteira da sua casa. Amados, ele teve que fazer uma reunião com toda a sua família, toda a sua gente. A arca vai vir aqui. O comportamento vai ser assim, assim e assim. Tem que ser assim, entendeu? Obed-edom foi bem claro, ninguém se aproxima da arca, ninguém coloca a mão na arca. Quando você estiver próximo da arca, tenha respeito com a arca.
que significava o quê? A presença de Deus. Simbolizava para os judeus a coisa mais preciosa para os judeus era a arca. A presença do Deus vivo no meio deles. Imagina a criança estender a mão e colocar naquela arca. É? E agora imagina também crianças que não têm entendimento. Obed-edom tinha que instruir as crianças que tinham ali dentro da casa. Pegar uma criança e falar para ela, ó, não pode colocar a mão aqui. Você sabe que quando você fala isso para uma criança, aí que ela vai lá colocar a mão. Talvez alguém da casa falasse assim, mas viu, por que eu dormi ali na sala, por que eu tenho que dormir lá no paiol hoje? Né? Você sabe o que é paiol? Onde guarda as espigas de milho? Por que eu estou tendo que dormir lá no paiol? Tem que dormir ali no rancho? Eles tiveram que fazer alguma coisa, porque a arca, ela tinha um lugar especial naquela sala. Talvez alguém falasse assim, por que tem que ficar esse baú aqui? Por quê? Por que eu tenho que dormir com fulano, com ciclano? E esse baú aqui atrapalhando? Não, não tinha isso. Porque Obed-edom foi muito inteligente. Ele já fez uma reunião com a sua família. Imagina, você tendo que explicar para crianças que aquilo era importante. Você acha que um baú para criança, ela vai entender a importância? A arca é a presença do Senhor. O melhor quarto, o melhor lugar, a melhor sala, o melhor ambiente era para ser colocado a presença de Deus, a arca. Igreja do Senhor Jesus Cristo, no século 21, acorda para Deus sempre o melhor. Faça sempre o melhor para Deus. Você jamais vai perder quando você faz o melhor para Deus. Hoje nós não temos mais a Arca da Aliança. Mas tem o princípio. Tem o princípio de ser fulminado. Tem o princípio de ser próspero. Ó, tem o princípio de ser fulminado e tem o princípio de ser próspero. Mas ainda tem. Se você ler Deuteronômio 28, 29 e 30, você vai entender. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E servir Deus meia boca é não servir. Vou falar de novo. Pelo Espírito Santo. Se você servir a Deus meia boca, você não está servindo a Deus. Então, o princípio de ser fulminado e tem o princípio de ser próspero. Então temos que fazer. E como não fazer? Quem quer ser fulminado aqui? Você que está na live. Você quer ser fulminado? Fala amém aí. Você quer ser fulminado? Com certeza eu não ouvi amém, mas eu tenho certeza que você não falou amém. Certo? Então, não faça como Uzá. E quem quer ser próspero aqui? Diga eu quero. Então faça como Obed-edom.
Estou colocando 6 princípios, que tem muito mais. Princípios de Obed-edom, da vida de Obed-edom. O que você quer que Deus faça por você? Tudo tem um preço na vida. Sexto item. Ele tinha sede da presença de Deus. Obed-edom tinha sede da presença de Deus. Ele aprendeu nesses 3 meses da importância de Deus na vida e próximo. E depois dos 3 meses, a palavra de Deus diz que depois dos 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-edom, ele e seus filhos nunca mais saíram da presença da arca. Mesmo quando ela foi levada para Jerusalém. E mesmo após a construção do Templo de Salomão. Lá estava esta família abençoada. Sempre perto da presença de Deus. A arca. Obed-edom, ele toma a grande decisão de seguir a arca. Quando a arca sai da casa dele, ele não fica mais naquela casa. Ele acompanha a arca. Ele não aceita a presença de Deus só por 3 meses. Ele decidiu viver perto da arca. Por isso foi servir no templo, bem pertinho da arca, para onde Davi o levou. Obed-edom já estava abençoado, mas ele sabia que não poderia querer apenas as bênçãos de Deus, como muitos fazem. Já estou abençoado, Deus já me abençoou, tá bom. Não, amados, nós queremos estar próximo da bênção, e a bênção é o Senhor. Você acha que aquilo que você recebe, a bênção de Deus que você recebe é o tudo para você? Então você não conhece Deus. Você está servindo o Senhor por interesse. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Obed-edom buscou crescer em seu ministério. Qual é o teu ministério, amados? Se você falar, eu não tenho ministério, não. Você tem ministério. Nenhum membro do corpo de Cristo é inútil. Nós somos membros do corpo de Cristo. Corpo, todos os seus órgãos, todos os seus nervos têm função. Então você tem ministério. Então Obed-edom buscou crescer em seu ministério, devido sua sede da presença de Deus. E sabe o que acontece? Ele foi contratado para ser porteiro. Ele foi o porteiro ali do Templo de Salomão, ou antes de terminar de construir o templo, aonde estava a arca. É ele que guardava a arca. Era a responsabilidade dele guardar a arca. Você guarda a palavra de Deus no teu coração? A arca para nós hoje é a palavra de Deus. É a presença de Deus. E Deus se manifesta para nós através da sua palavra. Ele foi o porteiro. Lá em 1 Crônicas 15, 18, diz que ele foi o porteiro. E ele também foi músico.
foi colocado como levita. E também, segundo Crônicas 25, 24, diz que ele foi tesoureiro. Você acha que ele ficou só de porteiro? Lógico que não. Deus tem bênção para nossas vidas, tem bênção para você. Quando você se aproxima de Deus, Deus prepara para você um futuro. Deus prepara para você algo que os seus olhos carnais não conseguem ver, não conseguem enxergar. Agora, todo Israel estava de olho na casa dele. E todos viam a presença de Deus. E era real. Como alguém consegue ser abençoado tão grandemente em apenas 3 meses? A resposta é milagre. E veio do alto, veio de Deus. Era algo que as mãos humanas não poderiam fazer. Algo que chamou a atenção das pessoas. Porque elas conheciam quem era Obed-edom antes da arca. E viram o que Deus fez. E ele, Deus, é o mesmo de ontem, de hoje e será para todos sempre. Assim como Obed-edom foi abençoado, você também pode ser abençoado nesta noite. Ore, busque a sua direção, a direção de Deus. Leia e se alimente da palavra de Deus. Seja obediente, se aproxima dele, ele te ama. Ele te ama. Você é um cristão. Você é um cristão Abinadab, pai de Uzá, ou Obed-edom? Só para você saber a diferença de 3 meses para 20 anos. Você sabe que quando a gente está com algo dentro de casa, por exemplo, a arca era um móvel, algo construído pelas mãos humanas, como se fosse uma cristaleira, um criado mudo ou alguma coisa assim. Mas aquilo que foi construído, a arca, foi construído conforme a vontade de Deus. As medidas foi Deus que deu. Que representava para o povo o Shekinah de Deus. Só que quando esse móvel, essa arca, esse baú, fica muito tempo dentro de uma casa, ao passar dos anos, se esquece que não pode fazer tais coisas. Perde o respeito por aquilo ali. Já não se havia oração diante da arca. O respeito pela arca, que representava a presença de Deus. E dentro do judaísmo, eles eram dessa forma. Então, o cristão, que eu estou falando cristão Abinadab, é o cristão de hoje, tá? Cristão de hoje. E o cristão Obed-edom também é o cristão de hoje. São 2 cristãos, 2 pessoas. O cristão Abinadab ficou com a arca por 20 anos. Isso significa que é aquele que começa fervoroso, se transforma em um cristão sem paixão. Não tem paixão. O cristão Abinadab, com o tempo, ele perde o interesse pela presença de Deus. As pessoas hoje não têm mais interesse em buscar Deus, em orar, em santificar a sua vida.
Santificar a sua vida quer dizer afastar do pecado. Serve a Deus como vai, andando na roda dos escarnecedores, se envolvendo com as coisas desse mundo, sendo iludido pelas coisas desse mundo. Os cristãos Abinadab desviaram do caminho da adoração e transformaram seu relacionamento com Deus em rotinas vazias. Vai na igreja, levanta a mão, canta, mas sai da boca para fora, não sai do coração. Está fora do caminho. Perdeu a alegria de servir ao Senhor. Os cristãos Abinadab era pai de Uzá. Os cristãos Abinadab estão conduzindo sua vida espiritual, ou seja, a presença de Deus, como os filisteus, que colocaram a arca da aliança em cima de carro de boi. O cristão Abinadab estão fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, sem oração, sem a direção do Espírito Santo. Vai como vai. Eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Ninguém manda em mim. Se ninguém manda em você, então nem você manda em você. Você sabe que você, se não se arrepender, você pode estar condenado ou condenada, né? Então os cristãos Abinadab estão conduzindo sua vida espiritual de qualquer jeito. Vai como vai. Os cristãos Obed-edom. O cristão Obed-edom aceita receber a presença de Deus com reverência e de forma correta e sincera. O cristão Obed-edom tem intimidade com a presença de Deus, com a Shekinah de Deus. Ela não se mistura. Jamais ela vai se misturar com as coisas mundanas. A falta de Deus, a falta de vida espiritual, a falta de oração, a falta da leitura da palavra de Deus, ou seja, a falta da presença de Deus na vida do homem, faz com que o homem se misture com as coisas do mundo. Com aquilo que vai levar à destruição. O cristão Obed-edom, ele tem progresso em sua vida espiritual. Obed-edom entendeu que ele precisava estar onde a arca estivesse. Onde vai levar a arca? Agora nós vamos levar para Jerusalém e depois ela vai para o templo de Salomão. Ah, mas então eu vou junto. O que a igreja vai fazer? Ah, nós vamos fazer uma campanha, porque nessa campanha a intenção é salvar as almas. Ah, mas eu não vou participar, não. É por quê? Ah, eu gosto mais de campanha de cura divina. Entendeu? Você não quer acompanhar. Você não está ligado naquilo que Deus quer fazer. Eu vou repetir. Obed-edom entendeu que ele precisava estar onde a arca estivesse. Onde o povo de Deus está, você tem que estar, meu querido. E ele se esforçou para isso. Se capacitando, ele era um homem da roça. Ele foi se capacitando em adoração. Ele se capacitou para ser um porteiro. Talvez não entendia muito de música. Ele se capacitou para tocar a harpa.
Depois ele se capacitou para ser um guardião, para ser um tesoureiro, e entrou para a história do contexto bíblico. Nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos muito que aprender com Obed-Edom. A história dele serviu para nos mostrar como a igreja deve ser. Como você, meu irmão em Cristo Jesus, deve ser. Como você deve agir quando está na presença de Deus. Como você deve ser no seu dia a dia. Ter prazer na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, em orar, em buscar a Deus, para que a presença de Deus não seja momentânea na tua vida, não seja só no momento de oração, mas em todo o tempo a presença de Deus deve estar na tua vida. Acorda, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero que você, sua família, seja muito abençoada. Que a palavra desta noite possa falar ao teu coração e eu oro por você. Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, esta palavra que foi anunciada hoje aos teus filhos, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador e que nos visita em todo tempo, venha fazer uma obra maravilhosa na vida dos teus filhos. E que essas vidas sejam abençoadas, sejam agraciadas. E essa família seja abençoada. Em o nome de Jesus, que o Shekinah de Deus esteja sobre essas vidas, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus! Você pode aplaudir Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus! Que o Senhor Deus possa abençoar muito a tua vida, abençoar a tua família. Irmã Leila, nós temos a escolha da bênção e da maldição. A irmã Leila, ela escreveu aqui assim, que Deus passou aqui. A escolha é nossa, né? Passou tão rápido aqui, que eu consegui ler, mas eu não consegui ler tudo. Escreveu aqui, a escolha é nossa, bênção ou maldição. É isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo, é a bênção ou a maldição. A escolha é cada um de nós. Ou serve a Deus, ou vive a vida no pecado, né? O pecado leva à destruição. Mas o Senhor Deus, através dele vem a salvação e o mais importante de tudo, é a certeza da salvação e o mais importante de tudo é a vida eterna. Verdade. Né? Amém? Tá frio, né? Tá com frio, é? Ah, vá. É, né? Você queria abrir ali para mim, né? Muito bem, vamos ver aqui quem está aqui. Olha lá. Graças a Deus. Graças a Deus. José Lourenço está assistindo, Deus abençoe. Tati Miller, Tainá, irmã Dionísia, Cassimeire, graças a Deus, palavra abençoada. Graças a Deus. Irmã Leila, o Igor, Vitor Hugo, o Iris, verdade, pastor Walter Leite, Maiara Rosa Alves, disponibilidade ao quinto, é isso mesmo. Edenilza Lemes,
Ivandilva, a Aline, irmã Aline, Deus abençoe. Deus abençoe tua vida e tua semana também. Maico, boa noite, pastor. Estou no Recife. Olha, Nossa. Tá frio aí, querido? Aí não faz frio, né? Deusdete Gonçalves, Maiara Rosa Alves, Letícia Arcanjo, Anderson, Thaís Passos, Ívia, amém, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. César Cortez. É o doutor Cortez? Tô achando que é nosso médico. Doutor César Cortez. Deve ser ele. É que a fotografia está pequena aqui, mas deve ser o doutor César Cortez. Um grande abraço, meu querido. Amém, meu querido amigo. É ele mesmo. Doutor César, será um prazer tê-lo conosco aqui, viu? Que a palavra de Deus possa trazer bênção na tua vida e na tua família. Graças a Deus. Graças Amados, a Deus. nós vamos terminar? Sim. E eu sei que a bênção de Deus está sobre sua vida, sobre tua família. Amém. E essa palavra que foi pregada hoje, se você marcou, vai no texto que nós falamos, na Bíblia, leia. Leia um pouco antes, um pouco depois, porque a gente sempre faz assim, a gente tem o texto básico, mas nós lemos antes, depois, estudamos um pouco a respeito do personagem de hoje, no caso foi Obed-Edom, e que nós tiramos assim uma lição muito grande da vida deste homem, né, que serviu a Deus. Verdade. E que você também possa ser abençoado através da palavra de Deus. Amém? Amém. Mais alguma coisa? A irmã Ivânia falou que o Paulo disse amém. O Paulo disse amém. O Paulo. Glória Amém, a Deus. querido. Deus abençoe, A viu? Tati também falou, glória a Deus pelos cultos online. Graças a Abençoado. Deus. Abençoada a semana, irmãos. É isso aí. Deus abençoe, Amém. viu? O Maicon Roncaglio. Glória a Deus. Então Amém. vamos terminar? Vamos, bem. Quarta-feira vamos estar aqui trazendo a mensagem para você. Quarta-feira às 20 horas. Em nome de Jesus. Sábado às 20 horas. Online. Domingo às 9 horas da manhã. Tem uma palavra para você. Domingo às 9 horas da manhã. E depois às 17 horas, conectar jovens conectados. Às 17 horas. E às 19 horas, o culto da família. Amém. Põe a mão junto comigo aí. Estende a tua mão. Deus Pai, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre essas vidas neste momento, Senhor. Dá uma semana de vitória. Abençoa cada família que estão assistindo ou aqueles que ainda irão assistir. Que sejam abençoados para a honra e glória do teu nome. Livra de todo mal, de toda peste, de toda doença. Pelo sangue de Jesus, coloca as tuas mãos. Há poder no teu sangue, Jesus. Abençoa as famílias. Dá uma semana de vitória a todos, em o nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus quiser. Amém. Que Deus abençoe a todos.